próximo problema fala a respeito de áreas. Ele pede para desenhar um quadrado e marcar alguns pontos. Os pontos que ele pede para marcar são os pontos M, P e Q, que são médios dos lados AB, AD e BC. Bom, ele manda também fazer a circunferência de centro O e raio OM. É a circunferência inscrita nesse quadrado. A seguir, ele pede para traçar o segmento BP. E diz que esse segmento BP vai interceptar essa circunferência em R e vai interceptar também o segmento OM no ponto S. O que o problema pede é para você calcular a área do triângulo MRS. Muito bem, então temos que fazer o cálculo dessa área aqui. Olha, existem várias formas de resolver esse problema, tá? Eu vou fazer uma delas, mas tem outras soluções. Para saber a área de um triângulo, a gente tem várias formas. A gente pode achar os lados e usar o radical Geron. Ou então você sabe dois lados e descobre o ângulo entre eles. O que a gente conhece desse triângulo RMS? Esse triângulo tem umas coisas interessantes. O que a gente consegue ver por aqui é que a gente tem a medida desse lado, MS. O MS vale a metade desse segmento. O problema dá que o quadrado tem um lado igual a 2A. Esse segmento aqui é a metade do lado do quadrado. Então isso aqui vale A. Então quanto é que vale esse MS aqui? A sobre 2. Então eu já tenho alguma coisa. Eu tenho um lado do triângulo. Se eu souber os ângulos, tem alguns ângulos aqui que a gente consegue descobrir. Por exemplo, a gente consegue descobrir quem é esse ângulo aqui. Eu não preciso saber quanto é que vale esse ângulo em graus, mas eu posso saber alguma linha trigonométrica dele. Olha só. Esse triângulo tem um ângulo que é igualzinho a esse aqui. Né? Você tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. São ângulos correspondentes. E esse ângulo eu sei que ele tem uma característica interessante. Esse cateto, se a gente olhar para esse triângulo retângulo aqui, esse cateto é quanto? O lado do quadrado. Isso tudo aqui vale 2A. E isso aqui vale A. Então esse ângulo, ele é tal que a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente a ele é igual a 2:1. Isso aí é a mesma coisa que a tangente do ângulo, não é? A tangente desse ângulo θ, que eu não sei quem é, não preciso saber em graus, mas eu posso saber a tangente dele, isso me basta. A tangente de θ é 2/1. Tangente θ é 2/1. Então, esse ângulo aqui é o mesmo. Então eu sei a tangente dele, que é 2/1. É igual a esse lado aqui, ó, que é A, dividido por A sobre 2, que dá 2/1 também. Então é um ângulo importante, já sei o valor dele. Tem um outro ângulo importante aqui que a gente vai precisar, que é esse, ó. Esse ângulo tem como a gente descobrir alguma coisa sobre ele. Olha só, se a gente olhar essa circunferência inteira aqui, esse ângulo é o ângulo inscrito nesse arco. Quanto é que vale esse arco? É 1/4 da circunferência, né? Um arco de 90 graus. Então esse ângulo aqui é 45 graus.
Então, eu consigo descobrir desse triângulo aqui, eu consigo descobrir um lado dele, que é A sobre 2, eu consigo descobrir esse ângulo, que é um ângulo tal que a tangente dele é 2, e esse outro ângulo aqui é oposto a um arco de 90 graus, então ele é um ângulo de 45 graus. Então são 3 informações que a gente conseguiu sobre esse triângulo. A gente sabe um lado e a gente sabe 2 ângulos. Vamos construir esse triângulo novamente aqui. Olha, esse é aquele triângulo SMR, a gente tem que calcular a área dele, né? O que eu já sei sobre esse triângulo? Ele tem aqui um ângulo θ, cuja tangente vale 2, tangente de θ vale 2, e eu tenho esse ângulo aqui que é 45 graus. E eu tenho que esse lado MS aqui é A sobre 2. Então, com isso, a gente consegue determinar outros elementos desse triângulo. Olha, esse triângulo que tem a tangente igual a 2, ele faz parte do triângulo 1, 2, raiz de 5. É um triângulo importante. Esse ângulo θ, cuja tangente é 2, ele é tal que se você tem um cateto valendo 1, o outro cateto vale 2, e a hipotenusa dele vale quanto? Faz um Pitágoras, a hipotenusa vai dar a raiz de 5. Então, se você sabe esse cateto, é só você multiplicar por 2, você tem o outro. É só você multiplicar por raiz de 5, que você tem a hipotenusa. Se você tem a hipotenusa, você divide por raiz de 5, você tem esse cateto. Então, é exatamente o que nós temos aqui. Olha só, esse é o ângulo θ, a hipotenusa é o A sobre 2, que a gente já tinha visto. Então, eu posso encontrar agora, com facilidade, esses elementos. Eu posso encontrar essa altura e eu posso encontrar essa projeção aqui. Como é que a gente faz para, sabendo a hipotenusa, achar o cateto menor? Qual é a conta que a gente faz? Divide por raiz de 5. Então, A sobre 2, se eu dividir por raiz de 5, isso aqui vai dar A sobre 2 raiz de 5. E sabendo um cateto, para achar o outro cateto, qual é a conta que eu faço? Multiplica por 2. Então, se esse cateto é A sobre 2 raiz de 5, o outro cateto, que no caso é a altura do triângulo, vai ser o dobro disso. Quanto é que vai dar o dobro disso? A sobre raiz de 5. Agora, olha para esse outro triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, porque isso aqui é uma altura, e ele tem aqui um ângulo de 45 graus. Claro que o outro ângulo é 45 graus também. Isso é um triângulo retângulo isósceles, tem os catetos iguais. Então, se você tem essa altura igual a A sobre raiz de 5, esse outro segmento vai ser também A sobre raiz de 5. Então, o que a gente consegue descobrir? Eu já tenho a altura do triângulo SMR e eu tenho a base dele, porque a base dele vale isto, que é A sobre raiz de 5, mais isto. Opa, esse é A sobre 2 raiz de 5 e esse aqui é A sobre raiz de 5, ok? Se eu somar esses dois segmentos, quanto é que vai dar a soma? A sobre 2 raiz de 5 mais A sobre raiz de 5, isso aqui vai dar 3A sobre 2 raiz de 5. Ótimo, então eu já tenho a base desse triângulo SMR, que é isso. Eu já tenho a altura, é só fazer a conta. Base vezes altura sobre 2. Então a área que eu estou procurando é o meio da base, que é 3A sobre 2 raiz de 5, vezes a altura, que é A sobre raiz de 5. Posso fazer as contas, então isso aqui, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5, 5 vezes 4, 20, 3A ao quadrado sobre 20. Então, isso aqui é a área do triângulo SMR que o problema pediu. Que corresponde a qual opção? De acordo com as opções do problema,
3a ao quadrado sobre 20 vai dar isso aqui, resposta certa, letra A. Eu não sei se tem alguma utilidade pintar esse triângulo de amarelo, mas mesmo assim, vamos usar ele pintado.